Nós damos início hoje à novena em Boa Santa Mônica 2020. Quero convidar a todos a iniciar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos o primeiro dia. Quero acolher a todos que estão conectados e nos acompanhando e dizer que quem não conseguiu entrar, nós vamos pegar esse vídeo que está sendo gravado, registrado, e nós vamos publicar no nosso canal no YouTube. Assim, hoje, depois das 22 horas ou amanhã, a gente pode acessar e poder rezar junto a novena para não perder nenhum dia. Tá bom? Quem conseguiu entender, faz um joinha. Muito bem, que bom. Então, hoje nós temos o tema As Mães e os Jovens Estudantes, um olhar compreensível. Então, hoje, quem vai nos apresentar o tema, esse momento de oração, vai ser as Mães Mônica de Goiânia, na pessoa da Raquel. Então, eu peço que todo mundo continue com o microfone desligado. A Raquel pode ligar o microfone, se apresentar e está pronta para... Na verdade, temos ainda 2 minutos, mas está pronta para apresentar o seu tema. De repente, explicar um pouquinho como será. E depois, no final, a gente faz o fechamento e os agradecimentos. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Raquel, Goiânia, seja bem-vinda, se apresenta e a palavra está com você. Vou desligar o meu microfone também. Boa noite a todas e a todos, né? Porque nós temos rapazes aí. E, assim, para mim foi um privilégio, né, ser convidada para esse momento. E, na verdade, eu fico pensando quais são os propósitos de Deus para cada uma de nós nesse momento, né? E eu participo da paróquia Nossa Senhora de Fátima desde os meus 14 anos. Conheço os padres da Associação de Educação e Assistência desde os meus 14 anos e trabalho com eles há 36 anos. Então, eu sou cria dos padres agustinianos e tenho muita honra em dizer isso. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos, o Lucas e a Amanda. Tenho um neto lindo, mais bonito do que o neto de todo mundo. Não adianta falar que tem neto bonito, porque bonito é o meu, né? E tenho o Benjamin, de 1 ano e 5 meses, lindo, razão de viver, né? O Padre Sérgio pediu que a gente começasse todos os dias a oração com a reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus 19, versículos de 23 a 30. Quem tem o hábito de ler, né, ler o Evangelho todos os dias, pode perceber que Jesus destaca para nós uma coisa muito importante hoje: abandonar tudo por Ele e nele. E esse desprendimento tão importante, deixando tudo que é humano demais para trás, é que vai nos fazer dedicar ao divino, ao sagrado. Então, nesse momento, a primeira coisa que nós vamos pedir essa noite a Deus é que nós tenhamos esse coração humilde, de desprendimento, de entrega por Ele e nele. Então, feche os seus olhos agora e peça a Deus que você consiga, porque é um exercício difícil, porém possível, de abandonar-se nos braços de Deus, de colocar-se diante de Deus. Senhor, eu não tenho nada e o meu nada eu te entrego. E desejosos disso, nós vamos começar a nossa novena rezando um Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando foi me entregue o tema, eu fiquei pensando o que eu ia preparar. Rezei, pedi muito a Deus que Ele preparasse o meu coração, porque quando a gente fala de filho, a gente fica emotiva, né? Ainda mais num tempo que está tão difícil para todo mundo. Talvez todos nós que estamos aqui presentes tenhamos nos pego esse tempo chorosos, né? Com muitas saudades, distante da família, né? E isso tudo vai mexendo muito com o nosso emocional. O meu tema, o nosso tema hoje, as mães e os jovens estudantes, um olhar compreensivo, nos chama a refletir a nossa relação com os nossos filhos estudantes. Mas eu queria aqui pedir a liberdade, né, pedir licença, né, e tomar a liberdade de incluir todos os filhos estudantes, independente da idade que eles tenham. Como meus filhos já são adultos, não moram comigo e nem mesmo no mesmo país que eu, esse convite me fez fazer uma viagem no tempo. Uma viagem na minha relação com os meus filhos, quando eles ainda eram estudantes. O Lucas, filho amado, nome escolhido porque representa luz e porque eu tinha lido Médico de Homens e de Almas e eu tinha me encantado pela vida de São Lucas. E eu disse para Deus que se um dia eu tivesse um filho, ele se chamaria Lucas. Ele veio quando a gente não esperava, ele foi meio que escapulido, né? E ele é dono ainda, até hoje, de uma inteligência privilegiada. Desde a infância, se apresentou como uma criança assim, muito esperta, aprendeu a ler sozinho. Ele foi alfabetizado só para poder aprender a grafia e sempre teve notas com louvores, até que chegou a danada da adolescência. Aí as coisas mudaram um pouco. Predominavam mais as escolhas dele do que as minhas. Nem sempre as minhas palavras surtiam o efeito necessário. Mas ele sempre teve em casa o exemplo de vida cristã. Todos os dois filhos fizeram todas as preparações de sacramentos na paróquia. Eles trabalhavam comigo a vida inteira, desde bebê, que fosse debaixo das mesas, né? Nos grupos de oração, nas reuniões do antigo Eureka e hoje Coração Inquieto. Eles sempre estavam comigo, né, vivendo e testemunhando a vida comunitária, principalmente no encontros de jovens que participávamos juntos. Passei experiências de resistência com ele, mas nunca esmoreci. E hoje eu me vejo vitoriosa, porque ele é pai hoje e é pai zeloso e é responsável. Hoje o Lucas está com 28 anos. 2 anos depois veio a Amanda. Essa foi programada, viu, gente? A meiguice da minha vida. Digo isso porque a minha opção sempre foi ter 2 filhos. E Deus me ouviu, porque eu dizia para ele assim: Senhor,
Eu não me vejo sem uma filha. Me dê uma filha. E a Amanda nasceu. E eu lembro direitinho quando eu fui escolher o nome dela, o Padre Eládio ainda era vivo, e ele disse assim para mim: você sabe o que quer dizer Amanda? Aí eu disse para ele: sei sim, aquela que é digna de ser amada. Então a Amanda veio, essa criança risonha, meiga, na infância e na adolescente, sempre muito prestativa e amorosa, também participativa na vida comunitária, nos encontros de jovens, e de forma mais intensa do que o Lucas. Aí eu pude perceber que Deus estava me preparando para me fazer ver que os dois eram diferentes, para me fazer ver que a história da Santíssima Trindade na vida dos dois era diferente, que a conversão de um e de outro era diferente. E hoje eu me vejo também vitoriosa, porque ela formada, né, foi estudar nos Estados Unidos e hoje está lá, morando lá, organizando o casamento, que é para esse ano, morando longe de mim. Mas eu me lembro até hoje de todas as crises de ansiedade que a Amanda teve, porque ela sempre foi muito ansiosa, das vezes que fiquei sem dormir quando ela era ainda jovem, né? E eu tinha que ficar sem dormir porque era necessário dar o colo para ela. Quando me lembro dos tratamentos que pareciam não ter fim, né? Era psicólogo, era muita coisa. Hoje eu me vejo também vencedora. Hoje a Amanda com 26 anos. Tantas tribulações, tantos obstáculos, mas todos eles derrubados por graça de Deus. E eu não tenho dúvida, com a ajuda de todos os sacramentais que eu sempre usei na minha casa. Desde sempre, aprendi com a minha avó, que Deus a tem em um bom lugar, a rezar com velas acesas, para que o Espírito Santo pudesse iluminar os passos e os caminhos dos meus filhos. Nas crises emocionais e de relacionamento, eu passava água benta na casa e era inteira. Era nos portais, era nos móveis, para que os meus filhos pudessem respirar na casa deles a graça de Deus. Quando eles viam, principalmente quando eles estavam muito agitados, eu entrava caladinha no quarto, molhava o meu dedo indicador na água benta e passava lá perto do travesseiro deles, passava perto do pé deles, para que no amanhecer fosse melhor, para que no amanhecer eles tivessem ciência e passos firmes. Eu fiz questão de colocar Deus bem ali, perto deles, onde Deus precisava estar. Acredito que meus filhos até hoje não sabem que era assim que eu me fortalecia e os fortalecia. Foi assim que tentei cuidar da vida espiritual dos meus filhos. Eu digo que tentei porque eu tenho certeza de que quem fez a obra foi Deus. Foi Ele que foi me inspirando para que eu os educasse daquela forma. Disse tanta coisa até agora para poder dizer assim: Mãe Mônica, use o sacramental na vida dos seus filhos. Abençoe com palavras, né? Dê aquele Deus te abençoe, mas abençoe também com os sacramentais. Os sinais sagrados estão aí para fortalecer a nossa caminhada. Nesse tempo de pandemia, rezemos então por todos os nossos estudantes, por todos eles, por seus projetos, por todos aqueles que estão envolvidos com os nossos filhos estudantes,
Eu sei que está difícil para todo mundo. Para todo mundo. É a nível emocional, é a nível psicológico, é a nível econômico. Está difícil para todo mundo. Mas eu gostaria muito que vocês sentissem vontade de motivar os seus filhos nesse tempo de pandemia. Eu que sou professora, né? Eu percebo a necessidade de dizer isso. Se mais mães ouvissem esse meu apelo, né? Por mais difícil que seja, porque você também tem uma carga de trabalho, motive o seu filho. Não diga para ele que nós perdemos o ano de 2020. Ensine para ele outras coisas. Independente, né, se ele é um jovem, uma criança, dizem os estudiosos da pedagogia que defasagens nós vamos ter mesmo, não tem jeito de não ter. Mas nada que os próximos anos não possam resolver. Pelo menos é isso que a escola que eu trabalho tem feito. E se a escola que seu filho estuda não tem feito, faça você. Não, meu filho, olha o tanto de coisa que você aprendeu de diferente. Nós estamos acessando mais a internet, a gente tem pesquisado mais, a gente tem lido outras coisas, você tem trabalhado coisas que você nunca trouxe para casa para trabalhar comigo. Esses mesmos estudiosos da pedagogia ainda acrescentam: é tempo de ensinar os nossos filhos a terem resiliência. É tempo de aprender a ensinar os nossos filhos a se colocarem no lugar do outro. É tempo de ter convivência. Quantos pais, quantas mães não conheciam seus filhos como estudantes? Porque às vezes deixava o filho lá na escola, fazia só a tarefa de casa, em casa, e ele retornava para a escola com as dúvidas. E hoje não, às vezes tem pai e mãe que está conhecendo um tanto de novos processos, de novas necessidades dos seus filhos. Há quanto tempo nós não tínhamos convivido tão perto com os nossos filhos? Rezem junto com os seus filhos. Conversem. Conversem como nunca conversaram. Sejam felizes junto. Nesse momento, eu convido a vocês a transformar esse momento de dor com todos os nossos estudantes, com todos os nossos filhos, em tempo de amor. Sabe por quê? Porque tudo passa muito rápido. Tudo é muito veloz. Parece que eram esses dias que eu tinha o Lucas e a Amanda aqui junto comigo. E hoje eu não tenho mais. Nunca pensei que eu ia criar meus filhos com tanto amor, com tanta dedicação, para que depois eles fossem viver tão longe de mim, lá nos Estados Unidos. 24 horas de viagem para eu alcançar um abraço dos meus filhos. Eles estão distantes de mim, mas vocês podem ter certeza que nunca deixei de utilizar os sacramentais desde os últimos 5 anos que o Lucas foi embora, desde os 2 anos e meio que a Amanda foi embora. Eu uso o sacramental deles, gente, com a minha vela perpétua. Eu tenho uma vela de 7 dias que ela fica perpetuamente acesa. Comprei uma redomazinha de vidro. E eu digo, todos os dias de manhã, contemplando aquela vela, eu digo: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Eu quero que o Senhor ilumine os meus filhos. Eu quero que o Senhor ilumine o meu genro. Eu quero que o Senhor ilumine a minha nora. Eu quero que o Senhor cuide do meu neto, que está tão longe de mim. A minha vela perpétua está sempre acesa, mesmo sendo nas fotos que estão na minha sala, eu cruzo o sinal da cruz todos os dias na fronte dos meus filhos.
E agora, como eu tenho o amado Benjamin, meu neto de 1 ano e 5 meses, ele também está indo na mesma estrada. Ele não vai ter vivência física com o sacramental, mas ele vai ter vivência espiritual, porque ele tem uma avó intercessora. No pacote, eu trago a minha amada Laura, a minha nora, e também o meu amado genro Austin. E eu posso dizer com certeza, concluindo esse testemunho, em que falei dos meus filhos, da vida estudantil deles, que não foi fácil, de todas as superações e do uso do sacramental nas nossas vidas, eu posso dizer que é bênção que não acaba mais. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo da mesma forma. Porque eu vejo que eu tive erros, mas o número de acertos foi muito maior. Não sei se eu fui clara, não sei se vocês entenderam a minha mensagem, mas foi o que Deus pediu para eu dizer hoje nessa novena. Desde o ano de 2007, eu participo do grupo das Mães Mônicas. O meu grupo é o grupo número 9 de Goiânia. Eu fui uma das pessoas que ajudei Padre César a fazer pesquisa para que as Mães Mônicas pudessem entender da vida de Santa Mônica, entender da vida de Santo Agostinho. E participei de muitas reuniões para que essa comunidade de Mães Mônicas, hoje na responsabilidade do Padre Sérgio, se tornasse a Associação das Mães Mônicas. O layout da camiseta fui eu quem fiz com mais um amigo para a gente levar pela primeira vez para ser feita essa camiseta que nós usamos. Então eu deixo aqui o meu apelo, que nós rezemos sem cessar, que nós rezemos agora, juntas, a oração pelos filhos, pela fé dos nossos filhos. Senhor, somos mães cristãs. Com a vossa ajuda e a de nossa família, temos gerado os nossos filhos para esta vida temporal. Nosso ideal, porém, não termina aqui. Queremos também gerá-los para a vida eterna. Com este propósito, queremos, com a mesma tenacidade e confiança de Santa Mônica, dirigir a vós essas nossas preces. A nossa resposta será: ajudai-nos, Senhor. Para que, a exemplo de Santa Mônica, saibamos guiar os nossos filhos até vós, com a nossa vida decididamente cristã, rezemos: ajudai-nos, Senhor. Para que na nossa família saibamos acolher o dom da vida como um presente da vossa bondade e ensinemos aos nossos filhos a amá-la e respeitá-la, rezemos: ajudai-nos, Senhor. Para que nossos filhos sejam um dia homens e mulheres amadurecidos e responsáveis, solidários com os outros e comprometidos com a sociedade e com a igreja, rezemos: ajudai-nos, Senhor. Para que façamos da nossa família uma comunidade de amor, onde reinem o respeito, o diálogo e a mútua colaboração, rezemos: ajudai-nos, Senhor. Para que o Senhor se digne semear na alma de algum de nossos filhos e filhas o germe da vocação religiosa sacerdotal e saibamos, com amor, colaborar para o crescimento dessa vocação, rezemos: ajudai-nos, Senhor. Para que, com o nosso exemplo de vivência na fé,
Façamos que os nossos filhos possam crescer no conhecimento e no amor à comunidade onde vivemos, colaborando nos movimentos de apostolado e em união com a família agustiniana, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, para que, se algum filho nosso vacilar na fé e se desviar do bom caminho, saibamos, pais, irmãos e familiares, envolvê-lo com amor, compreensão e oração, para conseguirmos o seu retorno. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor. Oração. Maria, Mãe da Consolação, que consolaste a Santa Mônica, dando-lhe a imensa alegria de ver a vitória, a na inteligência e coração do seu filho Agostinho, sede também o nosso consolo, e dai-nos a alegria de ver os nossos filhos firmes na fé que semeamos em suas almas. E se algum deles se desviar, que tenhamos a alegria de vê-los retornar à fé, onde com plena confiança aguardamos a realização plena do nosso ideal e das vossas promessas. Senhor, concedei-nos que, imitando Santa Mônica, saibamos com ela viver a nossa fé com plena delicadeza, e que, como ela, também saibamos influenciar positivamente na fé de nossos filhos, para que um dia possamos ter a plena satisfação de vê-los todos juntos na vossa glória para toda a eternidade. Amém. E aí, gente, eu conclamo vocês a pedir os rogos, né? Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Antes de eu passar a palavra para o Padre Sérgio, todos os dias nós vamos vamos buscar ter um gesto concreto relacionado com o tema da novena. Para as próximas 24 horas, a nossa missão vai ser intensificar a oração pelos estudantes do nosso país, pelos seus educadores, pelas escolas em crise, pelos pais que perderam empregos e não estão tendo como pagar as escolas dos seus filhos. Coloca tudo aí, ó, num combo só e reza. E nós vamos também ter um gesto concreto. O gesto para o dia de hoje, até amanhã à noite, é buscar na nossa comunidade, entre os nossos vizinhos, entre os nossos conhecidos, uma criança ou jovem que necessite de ajuda escolar. Um jovem que esteja precisando, às vezes, de um celular, que você tem aí na sua casa, que você pode passar para frente, de um computador que você não está usando e ele tem que acessar as aulas online, caderno, lápis, borracha, sei lá, cada uma de nós e cada um dos patrícios vão aí se preocupar em buscar cumprir esse gesto concreto. Agradeço a Deus essa oportunidade, aos padres agostinianos, da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, que me ensinaram a ser a profissional que eu sou e me ensinaram a ser a cristã que eu sou. Depois ao Padre Sérgio e aí da Miss, que confiaram em mim a missão de começar com vocês essa novena. Fiquem com Deus e agora eu passo para o Padre Sérgio. Então, nós queremos agradecer a Raquel, a mãe Mônica, nesse primeiro dia da nossa novena. Que Deus abençoe, que nós possamos, então, com esse testemunho, Raquel é professora, não é? Então, nós não escolhemos os temas para poder dividir. Dividimos e, graças a Deus, caiu esse tema para uma professora, né? Então, Raquel, Deus abençoe pela intercessão de Santa Mônica, que
que você continue exercendo a sua missão de mãe, de Mônica, ajudando a associação do jeito que cada um pode. Tá bom? Deus abençoe. Amém, eu recebo, padre. Muito bem. Eu quero dizer que às 20h45 a reunião encerra por si mesma, são 50 minutos. Nós começamos 7:55, então 45 termina. Amanhã, quem vai conduzir são as Mães Mônica, lá de Ourinhos, São Paulo. Então, gostaria que a Cristina, que ainda está por aí, não estou vendo, pudesse abrir o microfone e eu passo a palavra para ela. Se tem alguma orientação para amanhã, Cristina? Espera aí que eu vou abrir, eu já abri o microfone, ok. Oi, padre. Não tenho nada não para amanhã, assim, de especial, assim, nada, só vamos fazer o segundo tema, né, amanhã, que é a distância, né, dos filhos, e se Deus quiser, a gente vai se encontrar amanhã para poder estar desenvolvendo esse tema. Muito bem. Nós tivemos na sala até 52 pessoas conectadas, quer dizer, conexão, né? Mas aí eu não tenho ideia, mas depois a gente pode fazer um cálculo, quase 100 pessoas nesse primeiro dia. Algumas chegaram depois, que graças a Deus conseguiram, mas amanhã, gente, quem não conseguiu, que pedir ajuda, a gente faz ajuda da mesma forma como a gente conseguiu. Então, o tema de amanhã, distância dos filhos e a proximidade da oração da mãe. Então, queremos agradecer a todos pela participação. Se alguém depois tiver alguma dúvida, tem o meu contato. Estou em praticamente todos os grupos, né? Cada dia um tem. Pode ser o momento de oração um testemunho, pode ser um tema que quiser, é uma novena, como a gente não está presencial, uma novena podemos dizer diferente, mas com o mesmo intuito. Já estão me avisando aqui que 5 minutos a reunião será finalizada, a plataforma. Então nós temos 5 minutos. Tem alguém que gostaria de dizer alguma coisa especial, como diz, em 30 segundos? E a gente faz a oração final, e aí a gente deixa os 4 minutos para quem quiser depois dar uma boa noite. Então, por favor, só para escutar. Santificai, Senhor, com vossa bênção, esta novena que vos oferecemos na festa de Santa Mônica. Com suas orações, seu exemplo e lágrimas, ela conquistou para vós seu marido Patrício e seu filho Agostinho. Concedei-nos por sua intercessão que nossa vida seja, por amor a vós, uma oferenda perene para o bem dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, nós temos 4 minutos ainda. Nós podemos, quem quiser, né? Se alguém quiser já sair, olha, tem gente querendo entrar ainda, vou admitir. Idamisa, a secretária, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria, Padre Sérgio. Quem é? Gostaria de... Regina. Regina de Goiânia. Fala, Regina. Tá? Queria parabenizar e principalmente agradecer essa reflexão que a Raquel fez conosco, achei muito oportuna. Conheço a Raquel, quer dizer, há muitos anos, conheço a caminhada cristã dela, uma pessoa dedicada, e foi muito importante essa reflexão nesse tempo de pandemia para ajudarem as mães a lidarem com os filhos, né, nessa época de pandemia. Muito obrigada, Raquel. Muito bem. Eu quero falar. Quem que é? Fala o nome, de onde é. É Maria Helena. Maria Helena. De onde, Maria Helena? Eu moro em Brasília. Muito bem. Mas eu quero mandar um beijo para minha querida irmã, que está aí, que faz tanto tempo que eu não vejo. Santa Mônica proteja sempre. A Regina Barbosa. Muito bem. Tchau. Muito bem.
Gente, depois cada dia a gente vai melhorando mais. Então vamos amanhã com a Cristina e as mães Mônicas lá de Ourinhos. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone, que talvez esteja desligado. Eu abri. Eu queria só reforçar o gesto concreto. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Eu queria só reforçar o gesto Ainda concreto. mesmo, sim. Porque todos os dias nós vamos ter um gesto concreto. Então, eu queria que as mães ficassem atentas. Não vai dar certo, não cair. Realizar esse gesto concreto que a Raquel sugeriu. Entendi. Quase não ouvi. Todo mundo ouviu, mas ouviu a Raquel com gesto concreto. Mas vamos tentar Quase não ouvi hoje também, ainda. né? Como é que é? Então, eu quero agradecer por esse momento, foi um momento único, né, que a gente foi maravilhoso, tudo que a nossa irmã falou e ajudou bastante, a gente se fez também aquilo que ela foi falando e a gente foi remetendo tudo aquilo que a gente viveu também com nossos filhos, né, e nossa família, e vivemos hoje com os netos e sobrinhos. Então, mas assim, pela essa oportunidade de estarmos reunindo, né, com essa troca de experiência, conhecimento e oracional, então isso nos fortalece bem o grupo e faz com que a gente cresça também na espiritualidade. Então, para mim foi maravilhoso e eu quero agradecer por essa iniciativa. Que Deus abençoe. Amém. Então, parece que só temos menos de um minuto. Deus abençoe a todos. Se fechar, é o programa que fechou. Uma boa noite e até amanhã. Não se esqueça, você que tem o devocionário, que dê uma olhadinha e reze aí também com a sua família. Deus abençoe pela intercessão de Santa Mônica. E até amanhã. Amém.